Olá, meu nome é Dânia e hoje trago para vocês a 26ª aula da Linguagem Universal. Esse conteúdo todo foi canalizado e trazido pelo irmão Joseph da 7ª Dimensão de Luz. O título da aula de hoje é o linear do saber. O saber se multiplica em diferentes proporções. Cada proporção se tornando um caminho, cada caminho representando uma diversidade emotiva. Compreender o saber universal é estar preparado para compreender a condição emotiva e ela altera a percepção real do seu saber universal. No contexto evolutivo, conseguir retirar as interferências emocionais do conteúdo do saber universal é primordial que você esteja disposto a se conectar sentindo o saber universal sem a influência emocional. Vejamos como isso funciona. A relação do saber, quando não influenciado pelo sentimento de uma forma que irá intervir na compreensão dele, e quando esse sentimento estiver prejudicando a interpretação desse saber, consequentemente ele se tornará algo racional perante a mente e a individualidade de cada ser. Contudo, quando o saber universal toma uma proporção que ultrapassa a razão e o entendimento breve humano, ele se caracteriza por um movimento que antevém ao que pode acontecer ou deve acontecer na encarnação de cada humano. O saber universal se multiplica a cada momento em que a conexão acontece sem interferência. Multiplica-se dando vazão ao puro entendimento universal. Nessa escala, o linear do saber está voltado ao quanto o amor se conecta ao profundo conhecimento universal. Compreendendo e não tendo dúvidas que todo conhecimento é pautado com o mais profundo amor incondicional, estamos agora iniciando um novo caminho, onde esse saber estará presente constantemente em seu ser, caso não haja interferência por cada humano. Então vamos trazer na integridade o que isso representa na prática. Ao nascer, você recebe um pacote do saber universal. Você não consegue interagir com o externo de uma forma que você irá conseguir colocar em prática na essência antes da encarnação. Contudo, esse saber está com você naquele momento ao nascer. Muito mais do que você está presente na fisicalidade nesse planeta. Isso é preciso compreender. As conexões na nossa infância, elas são muito mais profundas do que as conexões na fase adulta. No decorrer da nossa vida, em cada fase, ela vai se afastando um pouco, sendo que a fase que mais predomina a conexão, que ela é mais direta, é na primeira infância. Um ser, quando nasce, já tem o caminho da percepção. Ele já tem uma grande bagagem intuitiva, emotiva, de conhecimentos vindos de outras partes do universo. Então esse ser já detém o saber universal. Isso é importante compreender, porque o humano enxerga a criança como uma fragilidade emotiva, na qual ela associa a fragilidade física e não consegue distinguir que esse ser está mais preparado para o saber dimensional, universal, que o próprio adulto que está cuidando dessa criança. Toda criança vem
com a sua espiritualidade, sua conexão aflorada. Muito mais do que nós adultos. Na escala evolutiva, essa criança, ao nascer, detém mais características evolutivas do saber universal, porque nela está ativa uma grande parcela do conhecimento anterior, antes da encarnação, do que para os humanos que já vivem no planeta e muitas vezes só compreendem o que aprenderam. Porque essa parte mais de conexão que a gente vivenciou na infância, a gente acaba esquecendo, porque vai fechando a nossa conexão em torno dos 7, 8 anos. Então a gente esquece. Mas a gente também teve esse afloramento para a espiritualidade. Então, fazendo uma analogia, o saber universal não são características cotidianas do dia a dia do ser humano. Por exemplo, o saber universal não está no quanto você desenvolver intelectualmente com cursos, estudos ou trabalhos, mas sim saber se conectar com o saber cosmológico e astrológico. Então, tudo que nós aprendermos nas universidades, nas escolas, universidades, cursos, isso são aprendizados da nossa vida terrena. Isso não tem relação com o saber universal. O saber universal, ela tem relação com o nosso sentir, com o nosso perceber, o nosso intuir, tem relação à nossa fé, à nossa espiritualidade. A astronomia está voltada à conexão multidimensional. Assim como a astrologia e o saber universal irão aparecer ou continuar se desenvolvendo nessa criança. Caso a própria não seja recriminada de estar vivenciando a sua condição empata durante sua identificação como criança. Nós pais, às vezes, ouvimos nossos filhos, mas não damos a devida atenção, a compreensão necessária para dar a escuta adequada a eles, atribuindo muitas vezes as experiências trazidas como simples fantasias da infância. E Joseph, através dessa aula e de todos os outros ensinamentos que já trouxe nas aulas na linguagem universal, ele nos alerta para prestarmos mais atenção ao que as nossas crianças têm por nos dizer. Então ficamos atentos. Nessa aula, então, vamos explorar como funciona o saber com o ser criança. A criança, quando estimulada a um contato multidimensional, não precisa meditar, nem tampouco buscar uma condição especial para trazer esse saber universal. Ela consegue relatar dados muito precisos do conhecimento universal. Basta ela ser estimulada de uma forma natural, não de uma forma científica e nem de uma forma que possa bloquear esse conteúdo que já está com ela. A linguagem universal conectará todos os povos. É a linguagem do despertar, de compreender que essa criança já tem o conhecimento, que não é no cotidiano do humano, mas sim do espaço, do cosmos. E se as famílias estimularem de forma natural, essa criança, mesmo nos primeiros meses, nos primeiros anos, ela trará informações que serão completamente diferentes às que os humanos estão habituados, porque a natureza da criança é manter o contato com os dois lados, estimular o aprendizado como humano e manter o contato com o saber universal. Isso precisa estar na identificação do humano, na compreensão da encarnação. A linguagem universal já está aqui nessa criança, como se fosse mandado um tesouro, e esse tesouro nasceu em formato de uma criança. E nessa criança está toda a codificação do saber universal. É preciso tratar isso
de uma forma natural. É preciso que essa criança possa viver em um ambiente que estimule a sua conexão multidimensional, que estimule seu contato espiritual e não ao contrário. E não estamos falando apenas na conversa com espíritos, isso é apenas uma ínfima fractalidade do contexto que essa criança pode desenvolver. Estamos falando do conhecimento universal, muito mais profundo para muitos humanos. Mesmo depois de muito estudo, não conseguem desenvolver ou chegar a esse contexto. Por isso que essa aula é importante, assim como todas, mas o saber universal é um conjunto que está se conectando com as crianças de uma forma cada vez mais profunda, porque muitas delas agora, na geração na qual os humanos estão trazendo o saber universal de múltiplas galáxias, não estão trazendo referências kármicas ou encarnatórias nesse plano, mas sim dados preciosos de constelações, de estrelas, planetas, sistemas planetários e energéticos que estão voltados ao desenvolvimento planetário, que pode ajudar o desenvolvimento do planeta Terra. Ele está se referindo às crianças índicos, cristais, arco-íris, que vêm para auxiliar essa transição planetária que nós estamos vivendo na atualidade. Essas crianças estão sendo enviadas para trazer a decodificação definitiva, ensinando os humanos desde os primeiros minutos da vida dessa criança, para que possa haver uma interação e um início de uma preparação completamente diferente daquela que costumeiramente a humanidade está fazendo com essas crianças. Segundo ponto, essas crianças, quando estimuladas, podem desenvolver conexões profundas com o outro lado e conseguem servir de transmissores, porta-vozes, para que os humanos adultos consigam desenvolver soluções dos problemas atuais. Os adultos não precisam esperar a criança crescer, porque ela já irá conseguir ajudar e, ao mesmo tempo, isso nada irá prejudicar no desenvolvimento, no crescimento dessa criança. O amor infinito da criação sempre estará com a criança e não permitirá que uma contribuição possa trazer algo prejudicial ao desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento societário do planeta no qual ela está. Embora o seu próprio comportamento se tornará desigual de uma forma natural, porque ela estará habituada a manter o contato com múltiplas dimensões, e isso sim poderá descaracterizar um humano tradicional. Mas chegou o momento em que a linguagem universal precisa estar no cotidiano do humano, para que esse desenvolvimento possa estar sendo percebido, utilizado no desenvolvimento de toda a humanidade, possibilitando dar passos largos na evolução da raça humana. Olha que lindo isso, nossas crianças trazendo toda a sabedoria universal para o nosso planeta, para a humanidade. E chegamos ao término da nossa aula de hoje e eu agradeço ao Pai, eu agradeço ao irmão Joseph de toda essa orientação que ele nos traz e agradeço a você que assistiu a aula até esse momento. Gratidão.